Bom dia a todos e todas que estão acompanhando aí nossos vídeos. A gente hoje vai ver um pouquinho de português. Português, a gente viu regras de acentuação no vídeo passado. Hoje a gente vai ver um pouco de ortografia, né? Ortografia. E o que é ortografia? A ortografia, ela vai ser aquela parte da língua portuguesa que vai estudar de forma correta a escrita e a forma das palavras, né? Então nós vamos começar, por exemplo, pelo Z, né? Que é uma letra bem complicada, né? Porque ela sempre pega o pessoal em concurso. Nós vamos estudar aí as terminações ESA, ES, que são escritas aí com a letra Z, né? Exemplo, magro, a derivação seria magreza. Insensato, insensatez. Belo, beleza, né? Então aqui a gente tem que lembrar que o radical ele não tem S, e aí a gente vai acrescentar a letra Z, né? A gente vai fazer essa flexão aí acrescentando a letra Z. Agora as terminações em ESA e ISA, aí elas são escritas com S, né? Nós temos, por exemplo, aí francês, francesa. Aqui você só vai inserir aqui uma vogal temática, né? Você tem aqui o radical e você insere aqui uma vogal temática, que vai definir aqui o gênero feminino, né? Poeta, poetiza, né? Poetiza aqui, conhece. Nesse caso aqui, aí nós quebramos a regra de lá de cima, né? De que quando a palavra não tem S na sua estrutura, você vai colocar a letra Z, mas aqui é uma exceção. Aí tem terminações também com isar, né? Isar com S, né? Quando é que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar essa terminação isar na seguinte situação. As palavras que têm o S na última sílaba, né? Por exemplo, aqui, ó, a palavra hospital, hospitalizar, com Z. Real, aí a gente flexiona a palavra realizar, com Z também. Economia, economizar. Então, isso aqui são as palavras terminadas com isar, né? Agora, se a gente tiver, por exemplo, um verbo formado por derivado de palavras que tem as palavras que têm S, né, na última sílaba, palavras que possuem S na última sílaba. Aí o que a gente vai fazer? Nesse caso aí a gente simplesmente a gente mantém o S, né? Aviso, avisar, análise, analisar, paralisia, paralisar. Tudo com S, né? Porque aqui a gente já tem na palavra o S, a gente só mantém aqui, insere aqui esse sufixo aqui, zar, né? Sufixo, lembrando, né? Prefixo, ele vem antes do radical, Sufixo vem depois do radical, né? Por exemplo, ó, infelizmente, né? Aí nós temos aqui um prefixo, nós temos um sufixo. Eles são chamados de quê? Afixos, né? Afixos.
Aí, infeliz ou então felizmente. Nós temos aí, chama derivação prefixal e sufixal, né? Vamos ver palavras escritas com S, J e Z. Palavras escritas com Z. Cruz. Cruzeiro, que você só manteve, né? Loja, lojista. Então aqui a gente só manteve. E letras aqui que possuem CH, Z, SS, você não pode usar ela depois do ditongo, né? O que é o ditongo? A gente viu que existe semivogal e existe a vogal, né? Então, por exemplo, você tem, por exemplo, a palavra faixa. Aqui você tem a vogal, Fá, A, esse I aqui ele é uma semivogal. Então, se você tem vogal mais semivogal, você tem o quê? É igual a ditongo, né? Então, antes aqui a gente teria que colocar o CH, por quê? A gente teria que colocar o X, justamente porque não se permite, antes, após o ditongo, o uso do CH, né? Então, aqui por isso que a gente colocou o X. Faixa. Vamos tentar lembrar mais uma. Tá. Palavra eleição, né? Que aí poderia colocar, seria eleição, né? Só que aí, eleição. Só que aí, como a gente tem aqui um ditongo, aí você teve que colocar aqui o C cedilha, né? Teve que colocar, então, fazer essa modificação. E um outro exemplo também, low, aqui ó, tá vendo aqui que a gente tem vogal, semivogal, aí o que a gente vai colocar? Depois de ditongo aqui, não vai caber o Z, né? Então nós vamos ter que colocar o S, lousa. Beleza? Aí temos exceções, que são as palavras aí, recalchutar, né? Porque ela vem do caucho, né? Caucho. Caucho é uma palavra, uma espécie de árvore, né? Vamos ver aqui no Google. Caucho. Árvore seringueira, né? Consegui colar aqui colar aqui a árvore, não? Deixa eu ver. Acho que agora vai dar. Aí, isso aqui é o caucho, né? Essa árvore. Continuando então, aí a letra X, né? X, quando é que usamos? Aí a gente tem aqui, por exemplo, antes de terminação em ou então me. Por exemplo, enxaqueca, enxame. E no caso da palavra México, aí temos exceções também, né? A palavra mecha, ela se escreve com CH, né? Então, maravilha. Terminações também com oso, ose, elas são escritas com S. Neurose, cheiroso. E aí, a gente também tem as palavras ND, RT e RG, né? Aí são escritas com S. Lembrando que isso aqui é o quê? Isso aqui é um encontro consonantal. É diferente, por exemplo, do ditongo, do hiato, que aí nós teríamos encontro vocálico, né? Por quê? Vogal. Que aí nós teríamos encontro vocálico. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, suspender. Aí nós teríamos suspensão. Por quê?
porque essas duas palavrinhas, essas duas letrinhas aqui, a gente vai usar o S para representar aí essa modificação da palavra, né? Que olha só, nós temos aqui suspender, isso aqui é um verbo, né? Ricardo vai suspender as aulas. Só que quando a gente usa aqui suspensão, a gente está transformando ela num substantivo. A suspensão ocorrerá hoje, por exemplo, né? Divergir, divergir, como é que ficaria divergir, né? Divergência, não, aí fugiu, né? Agora, divertir, aí diversão, né? Diversão, aí ficaria interessante, porque aí o RT, né? Agora vamos dar uma olhada aí na estrutura das palavras, né? Como é que são formadas. Aí a estrutura da palavra, ela pode ter vários elementos, né? E aí, esses elementos são chamados de morfemas. Morfemas, né? Morfemas. Aí nós podemos dividir eles em radical, afixo, prefixo. Na verdade, o afixo, prefixo e sufixo, né? Para ficar melhor. Vogal temática e desinências, né? Então, nós vamos analisar cada um desses elementos aqui que fazem a formação de palavra. Então, por exemplo, a palavra pedra, né? Pedra. A gente pode... Pedra é um substantivo concreto. Então, a gente pode transformar pedra aqui em palavras derivadas, né? Pedreiro, pedregulho, pedrinha, pedra, pedrada. Tudo isso aqui, perceba bem, nós mantivemos aqui o radical, né? Radical pedre. A mesma coisa é cachorro, né? A palavra cachorro. De cachorro vem cadela, cachorrinho, cachorrinhos, né? Então o radical, como a gente viu aqui, ó, cachorro, né? Isso aqui geralmente é o radical que não vai mudar. Aqui no pedreiro, ó, pedre, isso aqui é o radical que ele não modifica, né? Radical, pedre. E aí, ele é o elemento que vai conter o principal significado, né? Por exemplo, apedrejar, empedrar. Tudo isso aí são palavras que a gente consegue formar com o radical pedre, né? E aí a gente vai analisar aí alguns afixos para que a gente possa, pelo menos eles são os mais fáceis para a gente entender, né? Os afixos, né? Como a gente viu anteriormente, eles se dividem em prefixo e sufixo. Prefixo, ele vem antes do radical, né? Ele vem antes do radical e, por exemplo, na palavra empedrar, né? Empedrar. Ele é o em. Ele veio antes do radical pedre, né? E o sufixo? Sufixo ele vem depois. Sufixo vem depois do radical. Aí, por exemplo, aqui nós temos um exemplo. Deixa eu ver se está gravando aqui, tá. Um exemplo aqui. A gente poderia ter a palavra. Deixa eu lembrar uma aqui. Livro, né? Livro. Aí a gente tem o radical livre, né? A gente coloca livrar, livre mais aria. É igual a livraria. Então esse aria aqui, ó. Esse aria é o quê? Ele é o sufixo.
Já a vogal temática, ela une o radical e forma um significado. Por exemplo, o verbo cantar, ele se encontra aqui no infinitivo, né? Infinitivo. O verbo cantar, cante, é o radical. Mais a, que é a vogal temática, e mais R, que é o infinitivo, é igual a cantar, né? Então, A aqui é igual a vogal temática, R é igual a desinência do infinitivo. Lembrando que a vogal temática, ela pode ser verbal ou pode ser nominal, né? Então, por exemplo, no caso de verbos, né? Verbos, ela pode ser da primeira conjugação, ar, segunda conjugação, terceira conjugação, ir, né? Cantar, beber e dormir, né? Não existe outro tipo não de conjugação não. Ou é a primeira, ou é a segunda, ou é a terceira. Não existe or não. E aí nós temos que lembrar que nós temos infinitivo, gerúndio e particípio, né? Isso aqui são o quê? São formas nominais do verbo. Vamos dar um exemplo aqui de cada uma, né? Infinitivo, cantar, gerúndio, cantando, e particípio, cantado, né? Cantado. As formas nominais do verbo, é importante a gente saber isso. Aí nós temos aí nomes em que a vogal temática ela não vai existir em alguns casos, né? Por exemplo, menina, menino. Aí aqui é a chamada desinência de gênero, né? Desinência de gênero. Desinência de gênero. E também quando terminar em sílaba tônica, né? Que aí, por exemplo, sofá, urubu, sem acento, urubu, né? E terminar em consoante, feliz, revólver. Aí nesses casos nós não teremos vogal temática. Revólver. Aí a desinência, né? A desinência, nós temos as desinências que são nominais e temos as verbais. As nominais, elas indicam o gênero e o número. Por exemplo, menina. Esse A indica o gênero feminino, né? Já no caso da palavra peixes, aí esse S, ele representa o quê? Desinência nominal de número, né? Porque representa uma flexão aqui da palavra peixe, né? A palavra que demonstra que há mais de um peixe. Então ela vai ficar aí no plural. E temos as verbais, né? Elas vão indicar o quê? Tempo, modo, pessoa e número dos verbos, né? Lembrando que a gente faz a conjugação verbal, né, nas seguintes pessoas: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Essas aí são primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda do singular, segunda do plural, terceira do singular, terceira do plural. Essa é a conjugação, né? E aí, quando a gente, por exemplo, disser cantasse, aí aqui a gente está fazendo o quê? Uma desinência verbal aqui de tempo, né?
cantasse. Aqui, por exemplo, a gente indica um tempo aqui. E a gente vai ver depois, com calma, essas classificações aí e a conjugação aí quanto aos verbos. Vamos analisar aqui mais alguns casos aqui de formação de palavras. Elas podem ser classificadas em simples, compostas, primitivas e derivadas, né? Simples, elas possuem só um radical. Por exemplo, mar, beleza, né? Aqui nós temos o radical mar e aqui nós temos o radical belo, né? Com aqui nós temos uma derivação sufixal aqui, um sufixo que transforma, acaba substantivando, né? A beleza, né? Aí vira um substantivo. E aí a composta, ela tem mais de um radical, né? Composta, mais de um radical. Por exemplo, couve, flor, passatempo. Aí nós tivemos aqui derivações aqui, né? Couve, flor e passatempo. E a primitiva, nós temos também uma outra classificação que ela se divide em primitiva e derivada, né? A primitiva, ela não deriva de nenhuma outra. Por exemplo, boi e pedra, né? E a derivada, ela vai derivar de outra, né? Por óbvio, derivada, boiada, pedreiro. Então aí a gente agora vai analisar um processo de derivação, né? Derivação das palavras. Ela é feita pelo acréscimo de prefixo e sufixo, né? Então ela pode ser prefixal, sufixal, mas ela pode ser também parasintética, regressiva ou imprópria. Então, vamos lá. A primeira é a prefixal. Ela é formada pelo acréscimo de um prefixo, como a gente viu lá, e a gente deu o exemplo da palavra infeliz, né? E tem também a palavra desleal. Aí nós temos aqui o radical é o quê? O radical, palavra leal, né? Que nós temos um prefixo. E aqui, feliz, nós temos o prefixo in, né? Então, essa é a prefixal. Agora vamos para prefixal e sufixal. Prefixal e sufixal. Aí, infelizmente, né? Aí, Aí nós temos aqui o quê? Nós temos prefixo e sufixo. Então, é a derivação prefixal e sufixal. A próxima é a parasintética, né? Ela é formada como? Nós temos o prefixo e sufixo igual a de cima, só que tem um detalhe, a gente não pode tirar nenhum dos dois. Caso contrário, a gente prejudica a palavra. Aqui a gente pode tirar, ó. Se tirar o mente, aí vai ficar o quê? Infelizmente, né? Vai ficar infeliz, aliás. Se a gente tirar o in, vai ficar felizmente. Agora a parasintética, por exemplo, entardecer, né? Tardecer. Se a gente tirar ou prefixo ou sufixo, aí a gente vai prejudicar a palavra, né? A gente vai fazer com que a palavra fique sem sentido, né? E aí, nós temos também deixa eu ver aqui, letra D, a gente tem a regressiva. Como é que funciona a regressiva? A regressiva, a gente vai reduzir uma
uma letra, né? Por exemplo aqui, combater é um verbo, né? Combater, e também a palavra debater, né? Regressiva por quê? Porque a palavra ela regride, combate e debate. Então a gente perdeu aí o R, né? Perdemos o R, então nós tivemos uma derivação que ela é regressiva. E perceba que ela era um verbo, ela passa a ser um substantivo. Então ela muda também a sua classe gramatical, né? Nós temos também a imprópria, letra E, imprópria, né? Diferente da regressiva, ela vai mudar também a classe gramatical, mas sem modificar a sua estrutura. Ela não modifica a estrutura, né? Por exemplo, a palavra cantar, né? A palavra cantar não é um verbo. Por exemplo, ele irá cantar uma música, né? Aí, quando a gente insere um artigo, né? O que é artigo? A, o, as, os, uma, um, umas, uns. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o artigo, né? Quando a gente insere o artigo ele serve para especificar um determinado item, e aí, ao inserir o artigo, você transforma o cantar em substantivo, né? Por exemplo, o cantar daquele pássaro é lindo. Olha só, aqui é um verbo que foi transformado em substantivo. Por quê? Se você insere um artigo antes, você transforma ele em substantivo. Então essa aí é o quê? Essa é a derivação imprópria. Ela é diferente da regressiva nesse sentido. Aí nós temos também a derivação por composição. Aí na composição nós temos a justaposição e a aglutinação. Vamos ver como funciona cada uma delas. A justaposição, ela vai acontecer quando a gente junta dois radicais, né? Nós vimos o que é radical, só que aí a gente não perde o fonema, né? A gente não perde, a gente não modifica. Por exemplo, couve, flor. Girassol. Girassol. Bem te vi, né? A gente não modificou a estrutura. E na aglutinação, a gente altera e não pode haver hífen, né? E a gente perde aí um dos elementos, a gente perde a letra, né? Por exemplo, alvinegro é a mistura de